O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para a outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: Tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: Não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: Menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos cantar a resposta do Salmo. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livraste e preservastes minha vida da morte. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes e preservastes minha vida da morte. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. O tema central para a nossa reflexão, a partir da palavra de Deus que nós ouvimos hoje, é o mistério da morte e o mistério da vida. Deus é Deus dos vivos e não Deus dos mortos. Por isso, Ele é o vivo por excelência, porque a morte não pode e nunca tocará o Senhor nosso Deus. E por ser aquele que é o vivo por excelência, Ele pode se autodefinir como Ele se apresentou a Moisés, e isso está registrado no livro do Êxodo, quando Moisés pergunta: Mas quem és tu? E Deus responde: Eu sou aquele que sou. Deus que diz que é aquele que é, o Senhor diz: Eu sou aquele que sou. Só Ele pode ser, portanto, o autor da vida. Se Ele é o autor da vida, Ele não é o autor da morte. E nem se alegra com a destruição dos vivos, como nós escutamos
no trecho do livro da Sabedoria, na primeira leitura. Deus não criou a morte, Deus não criou essa realidade. Deus criou o ser humano, Deus criou o homem e a mulher, Deus criou a todos nós a sua imagem e semelhança. Logo, originalmente no plano de Deus, nós estávamos destinados à imortalidade e não à realidade da morte. E essa afirmação também nós escutamos no trecho do livro da Sabedoria. Se é assim, se Deus não é o criador da morte, se Deus nos criou para a imortalidade, de onde que vem a realidade da morte, da qual nenhum de nós pode escapar? Desde o princípio, inclusive nas primeiras páginas da Sagrada Escritura, a morte ela é apresentada para nós como o castigo do pecado. São Paulo, muito tempo depois que se ouve falar pela primeira vez disso, vai nos dizer que, porque todos pecaram, todos irão morrer. Mas o livro da Sabedoria nos dizia que foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo. Ora, se Deus não é autor da morte, Deus também não é autor do pecado. O diabo introduziu o pecado nesse mundo, seduziu Adão e Eva, e a desobediência abriu as portas para a realidade do pecado. Se ele, o diabo, introduziu o pecado nesse mundo, é ele também, o diabo, que leva o ser humano à morte. Aqui a gente precisa entender a morte no sentido completo. Nós não estamos falando só de morte corporal, só de morte física, mas também e sobretudo da morte espiritual, ou seja, a eterna separação da presença de Deus. O mesmo trecho do livro da Sabedoria ainda nos dizia, diante dessa realidade dramática que a gente constata, que a justiça, pelo contrário, é imortal. Ou seja, para o justo, para aquele que vive uma vida de virtude, para aquele que vive a vontade de Deus, ou pelo menos se esforça para viver dessa forma, a morte corporal, ela é apenas uma passagem para a vida eterna. Mas, por outro lado, quem rejeita conscientemente essa vida de virtude e de acordo com a vontade de Deus, automaticamente está escolhendo a morte eterna, aquela separação de Deus que é definitiva, da qual eu falava há pouco. Também nessa expressão do livro da Sabedoria, afirmação de que a justiça é imortal e de que o homem justo é destinado à vida eterna ao passar pela morte corporal, nós vemos uma profecia que se cumpre plenamente na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, porque é Ele, o Cristo, que leva à plenitude aquilo que o livro da Sabedoria, séculos antes, já assegurava. Jesus assumiu a nossa natureza humana, Jesus morreu a nossa morte. E morrendo a nossa morte, Jesus nos salvou da realidade do pecado, da realidade da morte, como condição eterna. Ele venceu a morte, e venceu de modo definitivo, e transformou aquela que nos causava tanto medo em uma simples condição pela qual nós precisamos passar para adentrar e ganhar a vida eterna. E nós sabemos disso, porque a nossa fé, o que celebramos, o que acreditamos, sempre nos fala de vida eterna, sempre nos fala da realidade do céu que nos aguarda. E ao saber de tudo isso, é inevitável perguntar, mesmo sabendo de tudo isso, por que é que nós ainda temos medo da morte? O interessante é que é a única certeza que a gente tem na nossa vida. Porque tudo aquilo que a gente planeja, tudo aquilo que a gente desenha, os nossos sonhos, os nossos anseios,
são resultados de possibilidades. Quando alguém planeja alguma coisa, aquilo pode acontecer como não pode acontecer. Quando alguém sonha alguma coisa, aquilo pode se realizar como pode não se realizar. E a única certeza que nós temos nessa vida é aqui. Se estamos hoje vivos, é porque um dia a nossa vida vai completar o seu ciclo e nós morreremos. Nós passaremos pelo mistério da morte. O cristão que sabe que Jesus morreu a nossa morte para nos salvar da realidade do pecado e da morte, não deveria temer a morte. São Francisco entende isso e, inclusive, chama a morte de minha irmã. E no louvor às criaturas, no louvor das criaturas, São Francisco dizia, louvando o Senhor: louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a morte corporal. Dela nenhum vivente pode escapar, mas é bendito aquele que se encontra no centro da tua santíssima vontade, porque assim a morte não fará mal a este. Nós queremos ir para o céu, mas a gente não quer morrer. E isso é no mínimo incoerente. Se eu perguntar aqui quem quer ir para o céu, vai ter gente que vai até dar pulos de alegria. Não vejo a hora, padre, de ir para o céu, de estar com Nossa Senhora, de estar com Deus, de rever meus parentes, meus amigos que já foram. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. E a condição para ir para o céu é justamente passar por esse mistério da morte. É abraçá-la como São Francisco a abraçou, a reconhecendo nela uma irmã, reconhecendo nela essa condição necessária para que a gente possa adentrar na realidade da eternidade e estar com Deus no convívio dos eleitos. E o pensamento é muito simples. Se a gente crê que Jesus nos libertou do pecado e da morte, nós não deveríamos temer passar por esse mistério. No Evangelho, nós escutamos a respeito de um poder que só nosso Senhor Jesus Cristo tem, que é o poder de resgatar do pecado e da morte. E isso está bem explícito nas ressurreições que ele operou e que estão registradas no Evangelho. A ressurreição da filha de Jairo, que nós escutamos no Evangelho hoje, a ressurreição do seu amigo Lázaro e a ressurreição de um jovem que é chamado filho da viúva que morava na cidade de Naim. Na ressurreição da menina, da filha de Jairo, e na ressurreição do seu amigo Lázaro, Jesus afirma em ambas as situações que eles apenas estão dormindo. O que Jesus quer indicar para nós com essa afirmação dele? Ele indica que a morte é semelhante ao sono e que para ele, que tem em suas mãos poder sobre vivos e mortos, é tão fácil trazer alguém à vida depois de morto e não importa a quantidade de horas ou de dias. Lembremos-nos que Lázaro já estava morto há 4 dias. Portanto, um processo de decomposição avançado, inclusive. E mesmo assim, Jesus o trouxe de volta à vida. Portanto, é tão fácil Jesus trazer um morto à vida de novo, como é fácil para nós despertar alguém que apenas está dormindo, que apenas adormeceu. Nós temos o registro dessas 3 ressurreições operadas por Jesus. Talvez ele tenha realizado outras que não estão registradas no Evangelho, mas o fato que deve chamar a nossa atenção é que, embora sejam sinais extraordinários, algo mais extraordinário, mais grandioso, está reservado a todos os homens e mulheres, a todos nós, no fim dos tempos. E esse é um artigo da nossa fé, a ressurreição da carne. É o que nós cremos e daqui a pouco nós vamos professar. Eu creio na ressurreição da carne. Nós cremos que um dia todos os mortos ressuscitarão, porque assim Jesus deixou explícito no Evangelho
e a ressurreição, a vida eterna, a realidade do céu, tudo isso faz parte da nossa fé, faz parte daquilo que nós acreditamos. Um santo da igreja, chamado São João Crisóstomo, comentando e refletindo sobre esse episódio da ressurreição da filha de Jairo que nós escutamos hoje, diz como se ele se dirigisse ao próprio Jairo, ao pai da criança: não ressuscitou Cristo, tua filhinha? Pois bem, com absoluta certeza a ressuscitará com glória maior. São João Crisóstomo continua dizendo a nós: a menina de Jairo, depois de ressuscitada, morreu de novo. E assim aconteceu com os outros também. Lázaro morreu novamente, o filho da viúva de Naim também voltou a morrer. São João Crisóstomo, nesse seu pensamento, continua e ele dirige-se novamente a Jairo e para nós deixa um claro ensinamento a respeito da nossa crença na ressurreição da carne. E São João diz: mas a tua filha, Jairo, quando ressuscitar, será para sempre imortal. Está aqui a nossa fé e a nossa esperança. Quando nós ressuscitarmos, seremos para sempre imortais. Teremos aquele destino original ao qual Deus nos deu. Esta é a fé e a esperança certa para nós cristãos e também para os nossos entes queridos que já faleceram. Por isso a gente professa ainda, naquela versão maior do creio, o credo niceno-constantinopolitano, que nós esperamos a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir, que é a vida eterna. Essa fé e essa esperança devem se fortalecer, de modo que a gente olhe a nossa morte e a morte dos outros sem medo. Jesus diz no Evangelho a Jairo: não tenhas medo, basta ter fé. E olhemos a morte com o olhar cristão. A morte, desde que Jesus a experimentou, desde que Jesus a venceu, não é nada mais para nós do que um nascimento para a vida eterna. Não é nada mais para nós do que aquela passagem necessária para nós nos encontrarmos de modo definitivo com Deus. E é por isso que a gente precisa quebrar um tabu. A gente precisa conversar, a gente precisa refletir, a gente precisa aprofundar-se, conhecer o que for possível sobre esse tema que do ponto de vista humano é tão indesejável, porém a única certeza que nós temos nessa vida. Por que conversar, refletir, meditar, aprofundar-se, conhecer aquilo que é possível sobre esse mistério? Porque nós sabemos que a vida, ela não termina na morte corporal, mas ela inicia-se nela. A verdadeira vida, a vida eterna, aonde não haverá mais dor, não haverá mais doença, sofrimento, lágrimas, decepções, aonde a própria morte não existirá mais, porque Deus, que é Deus dos vivos e autor da vida, será tudo para nós, e nós nos perderemos na contemplação da sua face. Portanto, não tenhamos medo da irmã morte, porque ela é apenas o acesso para o encontro definitivo com o Senhor nosso Deus. Depois, à primeira vista, quando a gente escuta o outro trecho da Escritura que nós escutamos na segunda leitura, talvez a gente corra o risco de pensar assim: mas essa leitura não tem nada a ver com isso que o padre está falando, não tem nada a ver com o tema central que nós estamos refletindo, que é justamente o mistério da morte e da vida. Qual é o contexto da segunda leitura desse domingo? São Paulo está a exortar a comunidade de Corinto a contribuírem com a comunidade de Jerusalém, que é a primeira de todas, é onde nasceu a igreja, que naquele momento está passando por uma crise financeira. Mas não só está chamando a contribuir, mas como está chamando a partilhar. São Paulo diz na leitura que
Aquilo que tiver em abundância na comunidade de Jerusalém, a comunidade de Jerusalém também oferecerá para suprir alguma necessidade da comunidade de Corinto. O que tem a ver esse tema da partilha, da contribuição financeira, da oferta com o tema da morte? Tem muita coisa a ver. Porque caridade, oferta, partilha dos bens, a possibilidade de gerar os recursos materiais necessários para que o Evangelho continue a acontecer, sentir-se responsável por essa realidade, contribuem e muito para que nós sejamos mais serenos diante da morte. E o motivo é um só. O que é que a gente leva dessa vida depois que a gente morrer? O que a gente leva? Estou achando que tem gente que vai levar alguma coisa. A gente leva o que dessa vida, gente? Nada. Se você não tiver deixado isso definido em vida, nem o caixão e nem a roupa você vai escolher. A gente não leva absolutamente nada. E São Paulo, sim, quer nos levar a pensar que a gente é chamado a partilhar, a ser caridoso, a ofertar, a ser responsável pela evangelização na geração de recursos, porque nós não levaremos nada dessa vida e também porque a consciência que nós devemos ter é a seguinte: aquilo que nós temos porque Deus nos confiou. Na verdade, nada é nosso, tudo é de Deus. E Deus permitiu que a gente administrasse bens que são deles, dos quais nós devemos ser responsáveis e responder à sua bondade, à sua generosidade, com o gesto de partilhar daquilo que Ele nos dá. Assim também, nós nos exercitamos e nos preparamos para o encontro com a irmã morte. Um outro santo da igreja, São João Bosco, mais conhecido como Dom Bosco, traz um precioso ensinamento para nós a esse respeito. Ele trabalhava com a juventude e ele ensinava e motivava os jovens a fazer mensalmente o retiro da boa morte. Já ouviram falar nisso? Consiste numa coisa muito simples: olhar o guarda-roupa, olhar os armários, olhar os bens, aquilo que se tem, e constatar: o que eu usei nesse último mês eu continuo, o que eu não usei nesse último mês eu vou dar para quem precisa. Porque dessa vida a gente não vai levar nada. Era esse o ensinamento de Dom Bosco: não levaremos nada dessa vida. Aquilo que a gente tem já é suficiente e pode nos servir muito bem. Para que acumular? Para que ter demais, quando outros não têm nada ou têm muito pouco? E considerando que quando a gente morrer a gente não vai levar nada, o ensinamento do santo tem muito sentido. Porque os bens vão ficar para que outros administrem. Os bens vão ficar como dom de Deus, para que aqueles que seguem vivendo essa vida possam usufruir. Portanto, olhar para aquilo que a gente tem, perceber se não é demais, se não está excedendo, é também uma forma de nós refletirmos e nos prepararmos para a realidade da morte. E não é só São João Bosco, não. São Paulo também, na leitura, nos lembra que nós conhecemos a generosidade de nosso Senhor Jesus Cristo. São Paulo dizia que de rico que era, tornou-se pobre por causa de nós, para que nos tornássemos ricos por sua pobreza. Isso significa o seguinte: Jesus Cristo, Deus, revestido da sua divindade, da sua glória eterna, do seu poder, despojou-se de tudo isso, deixou de ser rico para se tornar pobre. Ele assume a nossa natureza humana. E a nossa natureza humana é pobre, por causa de nós. Ele morreu a nossa morte para nos libertar do pecado e da morte, ou seja, para que nós nos tornássemos ricos por sua pobreza. Quando o Cristo, o Evangelho, a Igreja nos chama a partilhar, nos chama a viver caridade, está nos chamando a retribuir de forma humana, embora tudo que a gente faça não seja capaz de retribuir.
o tamanho do sacrifício de Cristo por nós e para a nossa salvação. O padre está falando aqui de duas coisas: da caridade para com o pobre e do nosso compromisso para com a igreja, para a comunidade de fé. Talvez alguém pense, e isso é um risco, sobretudo com as redes sociais hoje. Rede social não é mais entretenimento, não. Rede social é venenosa, é nociva. E muita gente tem deixado de ouvir a igreja para ouvir as redes sociais. Quem nunca viu, por exemplo, postagem do tipo: Deus não precisa de dinheiro. Compra uma cesta básica e dá para um pobre que Deus vai ficar muito mais feliz. Quem já ouviu isso? Só que são dois temas diferentes. E uma coisa não substitui a outra. Uma coisa não justifica a outra. Quando a gente coloca em comum na comunidade, inclusive, a caridade é maior do que alguém ir lá comprar uma cesta básica e dar para uma família esporadicamente que está passando necessidade. Deus não precisa de dinheiro, não mesmo. Deus não trabalha com nenhum tipo de moeda. Mas a obra de Deus precisa de recursos. E os recursos, eles são gerados pelo dinheiro. A obra de Deus precisa de recursos para acontecer. De novo aqui entra a questão da administração dos bens. Tem gente que usa aquilo que eu falei como exemplo para justificar talvez o mau uso que um padre, um pastor, um líder faça daquilo que é colocado em comum. Mas, gente, o compromisso não é com o padre, o compromisso não é com o pastor, o compromisso não é com o líder, o compromisso é com Deus. Quando a gente traz oferta, dízimo, quando a gente faz aquilo que está ao nosso alcance, a gente está devolvendo para Deus um pouquinho de tudo aquilo que Ele nos dá. E esse pouquinho é necessário, é suficiente para que a obra dele continue acontecendo na realidade que a gente está. E para isso ficar mais consciente e concreto, a gente não devia deixar de ofertar cada missa que a gente vem, nem que seja uma moedinha de 5 centavos. Vocês não têm ideia dos tamanhos dos milagres que essas moedinhas realizam. Quando se fala de evangelização, de manter a nossa casa, o sustento da comunidade, onde a gente vive momentos preciosos e importantes. Então a primeira coisa é ter claro isso: meu compromisso é com Deus. Se o padre, o pastor, o líder não vai fazer bom uso desses dons, quem é que vai prestar contas com Deus? É o padre, é o pastor, é o líder. O meu compromisso é com Deus. É retribuição de tudo aquilo que ele me fez. É forma de agradecer. É forma de retribuir tanto que Ele nos fez. Ele deu a sua vida por nós. E a gente, mesmo assim, mesmo sem poder retribuir à altura, a gente faz a nossa parte, colaborando para que o reino continue crescendo através do processo de evangelização. Se eu posso fazer caridade com o pobre e ser responsável pela minha comunidade, amém, glória a Deus, que eu faça as duas coisas. Mas não vamos substituir uma coisa ou outra, querendo justificar aquilo que é injustificável. São duas coisas diferentes. A caridade, a benevolência e a generosidade para com os pobres alcança de Deus o perdão dos nossos pecados. As ofertas, o dízimo, o sentimento de pertença e de que eu sou responsável pela minha comunidade de fé, assim como eu sou responsável pela minha casa familiar, são sinais também de partilha. E ambas as coisas nos enriquecem para a vida eterna. Aquilo que fazemos, plantamos e realizamos aqui, nós vamos ser recompensados no céu. Nós vamos colher os frutos disso na eternidade. Por isso, inspirados pela palavra de Deus, durante essa vida que estamos a viver, lembremos-nos de pedir perdão a Deus pelos nossos pecados todos os dias, para que Deus, em sua misericórdia, no dia que chegar a nossa hora e a nossa vez, não nos deixe de fora do convívio dos eleitos. E que a gente caminhe, apoiado na palavra de Jesus,
sem medo, na direção dele e na direção também da vida eterna que nos aguarda. Amém.